Sabe, às vezes a gente encontra umas histórias que parecem ficção, mas são muito reais. Hoje vamos falar de uma delas, um diário de 1000 anos que guarda um segredo que mudou a literatura e, de certa forma, a alma de uma nação inteira. Essa é a história do Diário de Tosa. E o ponto de partida de tudo isso é uma pergunta que, olha, parece até meio maluca. Por que um homem nobre, um cara poderoso lá do Japão no século X, fingiria ser uma mulher para escrever um diário? Parece estranho, né? Mas a resposta para isso muda completamente o jeito que podemos pensar sobre arte, sobre a dor e até sobre identidade. Para entender esse segredo, a gente precisa primeiro voltar no tempo. Imagina só, Japão, século X. É uma época com regras sociais super rígidas, sabe? Onde a expressão pessoal era muito, mas muito limitada. Especialmente para homens de alta posição. Então, vamos conhecer o nosso protagonista, Kino Tsurayuki. Pensa num cara importante. Ele era um poeta famoso, um oficial da corte, um governador que estava terminando seu mandato lá na província de Tosa. E aí ele decide registrar a viagem de volta para a capital, Kyoto. Só que aí vem a virada. O Tsurayuki faz uma coisa que ninguém esperava. Em vez de usar a língua oficial dos homens, que na época era o chinês, ele assume a identidade de uma dama de companhia e escreve tudo em japonês puro, o que era conhecido como a escrita feminina. E olha, essa escolha não foi só um detalhe de estilo, não. Foi um ato de rebeldia emocional, uma verdadeira genialidade literária. Essa jornada que o Tsurayuki descreve no diário, essa viagem pelo mar, ela é, na verdade, só o cenário, o palco para uma outra jornada, uma jornada emocional muito mais profunda e bem mais perigosa. O mar e a tristeza, eles acabam virando os verdadeiros protagonistas da história. Para a gente ter uma ideia do que essa viagem significava, é só comparar. Hoje em dia, ir de Tosa para Kyoto é tranquilo, coisa de algumas horas de trem. Mas em 935... em 935 era uma odisseia. Uma aventura de 55 dias. Os barcos eram super frágeis, o mar era cheio de piratas. E o tempo era um inimigo que podia mudar a qualquer momento. Imagina só, 55 dias de pura tensão e incerteza. E o diário conta essa aprovação dia após dia. Tem dias que eles ficam parados no porto, uma espera sem fim, só aguardando o vento certo para poder seguir viagem. Tem momentos de pânico total, com boatos de que piratas estão se aproximando. E tem até uns rituais meio desesperados, tipo jogar um espelho caríssimo no mar para tentar acalmar os deuses da tempestade. Cada dia era literalmente uma luta para sobreviver. Mas sabe, o verdadeiro perigo que o Tsurayuki estava enfrentando não era o mar, nem os piratas. Estava dentro dele, no coração. E é exatamente aqui que aquele disfarce de mulher se torna a peça-chave de toda a história. E aqui está a grande revelação do diário. Essa viagem de volta para casa era, na verdade, uma viagem de luto. O Tsurayuki estava deixando para trás não só uma província, mas o túmulo de sua filha pequena. Ela tinha morrido lá em Tosa. E ele não podia levá-la de volta. O conflito interno devia ser imenso, né? Porque como um nobre, ele não podia de jeito nenhum demonstrar fraqueza. E a língua oficial que os homens usavam para documentos e registros, o chinês, era muito formal, muito impessoal, simplesmente não servia para expressar uma dor tão devastadora como essa. E uma passagem no diário que é universal e resume tudo isso. Ele escreve: aqueles que têm filhos conhecem este amor. Aqueles que não os têm não podem compreender esta escuridão do coração. Essa escuridão que ele fala não é maldade, não. É a cegueira que vem de um amor tão grande, sabe? Uma dor que talvez só quem é pai ou mãe consiga entender em sua totalidade. Essa tal escuridão do coração, a gente tem uma palavra para isso em português que descreve perfeitamente, né? Saudade. É a presença da ausência. E o Tsurayuki, 1000 anos atrás, estava ali documentando a primeira grande saudade literária do Japão. Incrível, né? Então fica a pergunta: como um homem, preso por todas essas regras sociais e linguísticas, poderia colocar para fora essa saudade? Bom, a solução que ele encontrou não foi só uma solução pessoal, foi revolucionária. A genialidade da escolha dele fica muito clara quando a gente olha para as duas opções de escrita da época. De um lado, tinha a língua dos homens, o chinês, rígida, oficial. Do outro, a escrita japonesa, o kana, que era vista como algo mais suave, pessoal, perfeita para expressar emoções. Ao escolher o kana, ao escolher escrever como mulher,
ele escolheu a linguagem do coração. E as consequências disso foram gigantescas. Primeiro, ele quebrou um tabu, mostrando que a dor masculina era algo válido e que precisava ser expresso. Depois, ele elevou a língua japonesa a um novo patamar, provando que ela era sim capaz de uma profundidade literária imensa. A verdade é que, sem o Diário de Tosa, talvez grandes obras-primas da literatura japonesa, como o Conto de Genji, nem existissem. Tá, mas por que um diário de 1000 anos sobre um pai de luto num barco ainda é importante hoje? A verdade é que as lições que ele traz são surpreendentemente muito atuais. Os temas do diário conversam muito com a gente hoje. A fragilidade da vida, né? Diante da natureza, da perda, a lição de ter paciência, de saber esperar o vento soprar, algo que a gente quase esqueceu nesse nosso mundo instantâneo. E talvez o mais importante, a busca pela liberdade de expressão, de poder ser quem se é de verdade, mesmo que para isso seja preciso usar um disfarce. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O Tsurayuki precisou usar uma máscara de mulher para conseguir revelar o que havia de mais profundo em sua alma de homem. Hoje em dia, nas redes sociais, no nosso dia a dia, que máscaras as pessoas usam? E mais importante, será que essas máscaras são usadas para esconder ou, como no caso dele, para finalmente permitir que a verdade seja dita?